Essa semana, a Organização Mundial da Saúde anunciou o surgimento de uma nova variante do vírus da Covid-19, que foi batizada de Omicron. Mas e aí? Quais são as repercussões dessa nova variante pra gente aqui no Brasil? Meu nome é Vanessa Cristina, eu sou médica clínica geral, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina pautada pela ciência, com respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita para clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscrever no canal. Clica também no sininho que é para você sempre receber as notificações de vídeos novos. E bora pro conteúdo! Após as variantes alfa, beta, gama e delta, a Organização Mundial da Saúde anunciou o surgimento de uma nova variante de preocupação detectada na África do Sul e batizada de variante Omicron. Uma das primeiras informações que temos sobre a variante Omicron é que ela foi detectada inicialmente na África do Sul, o que não significa que necessariamente ela tenha surgido lá. Nós precisamos parar com essa mania de estigmatizar países e localidades por surgimento de novas doenças ou novas variantes dela, ainda mais num contexto como a pandemia de Covid-19, com uma distribuição tão desigual de vacinas no mundo. Vivemos um cenário complexo em relação à pandemia de Covid-19, porque nós temos países que já estão aplicando a terceira dose da vacina, estão vacinando crianças, enquanto há outros países que sequer conseguiram aplicar a primeira dose para seus profissionais da saúde, o que é, por exemplo, o caso de vários países do continente africano. Outra questão é que, em países que você também tem um grande número de vacinas, há, em paralelo, uma grande recusa por parte da população, de modo que países como Estados Unidos, que começaram a vacinar sua população antes do que o Brasil, estão agora com menos cobertura vacinal do que nós. E por que a Omicron foi elevada à categoria de variante de preocupação? Como mostrado nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, o primeiro motivo é que em pouco tempo aumentou muito o número de casos detectados por essa nova variante. Um outro motivo é que ao se analisar a sequência genética desse vírus, percebeu-se um grande número de mutações, mais de 30, justamente na área que codifica a proteína Spike, aquela mesma responsável por ligar o vírus da Covid-19 às células humanas, e é contra ela que várias vacinas atuam para produzir a imunidade. Então, uma preocupação é: será que as vacinas disponíveis atualmente darão conta dessa nova variante do coronavírus? E será que essa nova variante e essas mutações produziram um vírus capaz de causar sintomas diferentes ou mais graves do que os que a gente já conhece? Por enquanto, essas questões não têm resposta e levará algumas semanas até que se saiba mais detalhes em relação a essas mutações e se elas são capazes de causar sintomas diferentes, sintomas mais graves e até qual é a repercussão dela em relação à eficácia das vacinas atualmente disponíveis. Para além do surgimento dessa nova variante, um outro recado que eu quero trazer nesse vídeo é em relação ao aumento do número de casos e óbitos em países da Europa e do leste europeu. Esse fenômeno tem dois motivos. O primeiro deles é o afrouxamento das medidas de restrição circulatória, incluindo a liberação para não usar mais máscara feita por alguns países. E o outro motivo, infelizmente, é o número de recusa à tomada de vacinas. Com esse aumento no número de casos e óbitos nas últimas semanas, vários países europeus tiveram que dar um passo atrás e voltar a propor espécies de lockdown, a propor passaporte de vacinação, a fazer medidas de restrição de circulação, assim como anteriormente, para evitar novamente colapso dos sistemas de saúde, que a gente já viveu por aqui e sabe o terror que é. E que lições ficam para nós, brasileiros, com essas dificuldades vividas aí mundo afora? A primeira delas é que vacinas funcionam e que felizmente o Zé Gotinha continua tendo muita credibilidade por aqui. Não à toa agora nós conseguimos passar 60% de cobertura vacinal em nosso país com as 2 doses da vacina contra a Covid-19 ou a dose única da Janssen. Também iniciamos já a dose de reforço para idosos e profissionais da saúde.
E isso tudo só é possível graças à existência de um sistema único de saúde. Sim, o nosso SUS, público, gratuito para todos, e sempre devemos defendê-los e lutar para sua permanência. E para não repetirmos os erros das outras ondas que chegaram por aqui, a gente precisa aprender com quem está sofrendo agora. Uma das lições que a gente precisa seguir à risca é ir com calma na liberação das medidas de restrição. Este é um momento para manter a orientação de uso de máscara, especialmente em ambientes fechados. Também precisamos evitar grandes aglomerações. Desde o início sabemos que vacinas sozinhas não controlam a pandemia e a Europa, incluindo países que estão com um bom número de cobertura vacinal, tem comprovado, tem demonstrado pra gente que não dá para sair liberando geral antes de ter altíssimas coberturas vacinais e pelo menos 70-80% de vacinação a nível global. Mas então, o que fazer? O Brasil, assim como outros países, já correram para impedir a entrada de pessoas vindas de países do sul da África. Mas eu pergunto, será que essa é uma medida eficaz ou ela só vai isolar e restringir ainda mais a essas pessoas que vivem em países africanos e que deveriam estar recebendo muito mais suporte para conseguir avançar no controle e na vacinação da sua população? Até porque, gente, vários outros países já detectaram a presença dessa nova variante Ômicron, incluindo Alemanha, Reino Unido, Israel, Bélgica, Holanda, etc. E daqui a pouco, vários outros países a cada dia, se forem testar e fazer análise genética, vão perceber que provavelmente esse vírus já está circulando por lá. Eu vou colocar para vocês aqui na tela um mapa que demonstra a vacinação, como tem sido essa distribuição a nível do mundo. Olha lá, aqui fica evidente essa discrepância na distribuição de vacinas e a gente consegue ver o continente africano sendo o que menos conseguiu vacinar até agora. E aí a gente tem que lembrar que o continente africano sofreu por décadas com exploração e com o imperialismo de países europeus que agora se veem obrigados a olhar para lá. Se não for por uma questão humanitária e sanitária, vai ter que ser pensando do ponto de vista econômico mesmo, porque sem controle da pandemia, a economia também não consegue sair do lugar, não consegue avançar, e isso não vai acontecer a menos que seja pensado saídas a nível global. E não é só ter a vacina, é realmente pensar nessa questão logística de armazenamento e de transporte. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa lembrar que aqui no Brasil a gente também tem uma discrepância de cobertura vacinal quando a gente compara, por exemplo, a região sul e a região sudeste com outras regiões do país. A gente tem sim um país de proporções continentais, a gente conta com o Sistema Único de Saúde, mas a gente precisa sim olhar para as discrepâncias internas e as desigualdades que a gente tem internamente dentro do país, porque senão aqui também a gente vai começar a ter locais que por falta de uma boa imunização, de uma boa logística na hora de armazenar, distribuir, de aplicar essas vacinas, ficarão de forma recorrente tendo surtos, voltando e ameaçando sim com novas variantes que vão aí trazer repercussões para todo mundo. Então, qual que seria uma medida mais eficaz nesse momento para a gente se proteger dessa nova variante Ômicron e dos possíveis efeitos adversos que ela pode trazer no controle da pandemia aqui no Brasil? Uma medida seria a instituição, sim, do controle de vacinados. Então a gente precisa que as pessoas que venham para o país estejam imunizadas, além de testagem em massa de estrangeiros e de pessoas brasileiras que retornem ao país vindos de qualquer localidade, porque a gente sabe que o vírus espalha assim muito rápido. Outra questão é ampliar, sim, a vigilância genômica, e para isso a gente precisa estar testando em massa, algo que não é novidade, é falado desde o início da pandemia, e temos notícia aí recente de que novamente milhões de testes estão estragando, aí passando da validade sem serem aplicados. Esse é um ponto que definitivamente a gente precisa melhorar.
E a pergunta que fica é: que tipo de variante vai surgir ou pode surgir aqui no nosso país se a gente liberar grandes eventos, pensando aí nas férias, final de ano, virada, carnaval, permitindo que pessoas não vacinadas, estrangeiros não vacinados de toda parte do mundo venham para cá, podendo, né, trazer potencialmente variantes, e vai virar aquela mistura, né, gente, aquele furdunço. Então fica aí pra gente pensar, né, que a gente aqui tendo um bom controle vacinal, a gente tá se sentindo seguro, tá se sentindo animado para voltar a fazer algumas atividades, mas que se a gente não fizer um controle também de aeroportos, vigilância de fronteiras, pensar em restringir a vinda de pessoas não vacinadas para cá, como outros países têm feito, instituído aí o passaporte da vacina, né? A gente precisa pensar sim nas consequências disso e quais são as melhores opções que a gente tem para equilibrar essa abertura, né, de viagens, de economia, retorno às atividades e segurança para que a gente não dê vários passos atrás. E agora vem um recado especial para você, adulto jovem, adolescente, que tá aí na faixa entre os 16 e 30 anos, que não tomou as 2 doses da vacina ainda e tá animadinho frequentando festinha, balada, planejando altos rolês e viagens por aí. Lembre-se que você mora com seus pais, com crianças, com ver os avós, né? Que tá chegando aí festas de fim de ano, que você vai querer ver teu avô, tua avó, e que tem algumas pessoas, como justamente os idosos e pessoas com imunidade baixa, para as quais, mesmo estando vacinadas, há sim um risco de pegar Covid e desenvolver formas graves. Então põe a mão na consciência aí, dá uma segurada nessas festinhas nesse fim de ano, faz uma quarentenazinha aí antes da ceia, antes das festas de fim de ano, antes de ver a família toda, tá? Que é para garantir a segurança deles também, beleza? A gente tem sim como fazer melhores opções. Por exemplo, é muito diferente você sair e ir num parque que é ar aberto, encontrar alguns amigos, de você ir para uma balada que vai ter dezenas, centenas de pessoas e tudo fechado. A gente precisa muito de educação em saúde, ampliar a testagem e acelerar essa vacinação, incluindo as doses de reforço, para termos mais segurança nos próximos meses. Ficou alguma dúvida? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho o contexto do que está acontecendo em relação à Covid a nível de Brasil e a nível mundial. Um abraço e até a próxima!